Olá, meu nome é Valcídio Perotti, sou diretor da Alternativa Editorial Revista Mobile. Sejam muito bem-vindos a mais uma Mobile Talks, realizada na plataforma digital da Mobile, com personas capazes de compartilhar ideia e inspirar pessoas. Nossa conversa de hoje é com Joeli Santos. Joeli conduz a empresa Corte Certo há quase 30 anos. Formado em jornalismo e em publicidade e propaganda, com mestrado em jornalismo comparado. Profissional eclético, Joeli trabalhou em ambas as áreas e ainda destacando-se como escritor de histórias em quadrinho, especialmente para personagens da Disney. O tema que nós vamos propor ao diretor da Corte Certa na nossa conversa de hoje é marcenaria. Como adaptar-se ao distanciamento social numa atividade que exige muita interação com os clientes. Com vocês, Joeli Santos. Vai que é tua, Joeli. Boa tarde. Boa tarde. Olá, pessoal. Obrigado, Perotti, por mais essa oportunidade. Aliás, eu até gostaria de começar essa conversa lembrando uma dessas preciosas oportunidades que vocês me concederam. E eu estou me lembrando agora de um perfil meu, que foi publicado numa edição da revista Fornecedores, que o título, se não me engano, era No Alto da Colina. Esse título foi inspirado pela minha tentativa de descrever o que é trabalhar no ramo de softwares. Como que é esse sentimento? O Corte Certo é uma empresa, eu acredito que bastante conhecida, mas para quem não sabe, nós fazemos planos de corte. A melhor maneira de cortar uma chapa com menor desperdício ou com maior velocidade. Ao longo desse texto eu vou falando um pouquinho mais, mas sobre como que é o sentimento de trabalhar no ramo de softwares. Eu disse que eu me sentia, para essa matéria, esse perfil que foi feito na revista, eu disse que eu me sentia assim um pouco pioneiro, um aventureiro, alguém pronto a desbravar o desconhecido. Era como se eu estivesse olhando do alto de uma colina um cenário que ainda não foi explorado, tendo algumas visões mais claras, mas também algumas miragens. Coisas que a gente acha que acontecerão, umas coisas lá um tanto nebulosas, talvez muito distantes, num lugar que a vista não alcança direito. Agora, tentando me lembrar desse cenário que eu via, olha, como diria um amigo meu, eu vou te contar uma coisa para você, viu? Eu não vi esse tal coronavírus em lugar nenhum do meu cenário, esse cenário futurístico. Eu tenho que admitir que não vi. Por mais que fosse futurista, fosse perscrutar o Sim. amanhã, esse não apareceu na sua visão. Então, tudo bem, alguém vai falar, pô, mas o Coringa também não ia ver mesmo, ele é invisível, né? É verdade. Mas o impacto que ele causou e está causando, ele é realmente apocalíptico. É o tipo de impacto que não dá para não ver. O que o coronavírus veio mostrar, ou mais escancarar para a gente, é que não temos a mais vaga ideia do que pode acontecer no futuro, a não ser que ele é imprevisível. E o imprevisível, às vezes, pode ser apocalíptico. Os cavaleiros do Apocalipse, personagens bíblicos, já apontavam a guerra, a fome e a peste como os três poderosos agentes do fim do mundo. Aí veio um historiador, filósofo, Yuval Harari, que ele ficou famoso principalmente com o livro Sapiens, não sei se vocês chegaram a ler, muito bom, por sinal, esse livro. Mas em seu segundo livro da trilogia Homo Deus, aliás, eu estava até lendo ontem para ver se eu não ia falar bobagem, está ele aqui, Homo Deus, ele diz que todos esses elementos que podem acabar com o mundo estavam em vias de extinção. Alguns concordam, por exemplo, a guerra, tudo bem. Eu não ouço mais ninguém imaginando a Terceira Guerra Mundial ou os ataques com mísseis nucleares, como acontecia nos anos 70. O tempo todo eles estavam falando, já vem aí, uma bomba dessa vai cair, vai destruir tudo. Isso não existe mais. Parece que foram realmente criados artifícios políticos para nos blindar, mesmo que as armas continuem sendo fabricadas como parte dessa política.
são as indústrias que alimentam as pequenas guerras. Essas continuam. A fome, aí falta uma política de boa vontade, porque o desperdício da comida é enorme. Hoje morre mais gente por problemas relacionados à obesidade que à fome. Só que no caso da peste, peste aqui, claro, no sentido mais amplo da doença contagiosa, claro, eu não diria que o Harari errou feio. Afinal, o mundo não acabou. Mas ele deve ter ficado preocupado. Como é que ele iria explicar isso para os outros fantasmas que estava errado? Justo quando estávamos nos sentindo mais seguros de que não iria cair um meteoro gigante, que não iríamos acordar com a cidade sendo bombardeada, bum! O coronavírus chega como uma verdadeira bomba que só no Brasil já matou mais que a bomba atômica em Hiroshima. Ou 2 vezes mais que o número de mortes de americanos no Vietnã. Só que a guerra durou 10 anos lá. E justo quando não estamos conseguindo acompanhar tanta evolução, em que estamos falando em chegar a Marte, plantar na Lua, captar energia solar diretamente do espaço sideral, vem o coronavírus nos avisar que não estamos tão distantes da Idade Média, ou apenas 100 anos da gripe espanhola. Bom, mas já passou da hora da gente falar sobre o marceneiro, que é o nosso personagem central aqui. Não, fica à vontade para ir embasando a sua conversa, Joeli. Acho muito relevante que a gente não esqueça realmente do momento que estamos vivendo, né? Não Exatamente. pode ser, muito embora às vezes parece que as coisas estão tomando um certo caminho de nos acalmar, mas não podemos esquecer o momento que estamos vivendo, senão vamos repetir o que está acontecendo agora de novo na Europa, né, Joeli? Mas então, acertou em cima. Vamos um pouco aos nossos amigos marceneiros, que aliás são grandes ouvintes e pesquisadores no nosso portal de notícias. Fica à vontade, Joeli. Então, o corte certo, como você bem comentou na introdução, já caminha para os 30 anos de idade. Quando participamos das primeiras feiras Formobile, lá atrás, uma coisa que chamava a atenção no nosso stand era o desinteresse que os marceneiros tinham pelos softwares. Chamava a nossa atenção pelo contraste, porque entre vidraceiros, que é um outro segmento que também utiliza o corte certo, havia muito mais animação, mais curiosidade para as novidades que a gente trazia. Outra coisa interessante que observamos é que muitos desses marceneiros traziam os filhos. Depois parece que foi proibida a entrada de menores, mas naquela época eu lembro que havia várias crianças que acompanhavam os pais. E a reação diante da demonstração do programa era completamente diferente entre pai e filho. O pai queria sair dali logo. Vamos, menino, tem que ver uma ferragem, parafuso, alguma coisa física. E o menino não, o menino puxando, isso era muito típico, o menino querendo, se encantando com aquelas coisas na tela do computador, naqueles anos já longínquos. Eu cheguei até a criar um bordão que eu repetia para esses pais, tanto que acontecia isso, falei, olha, você não vai levar agora o corte certo, mas o seu filho ainda vai ter o corte certo na marcenaria. E eu errei, foi outra vez que errei aí. Por que eu errei? Que esse pai genérico, ou como a gente chama de persona na publicidade, na linguagem publicitária, ele começou a comprar licenças do programa antes que o filho crescesse e herdasse a marcenaria. Por que isso? Foi a chegada da revolução dos smartphones. Então, esse pai que comprou um smartphone para ter um telefone mais disponível em qualquer lugar, quando visitava clientes, aí foi abrindo para jogar os joguinhos que tem ali, aí viu que as fotos poderiam ser úteis também para mostrar algumas referências de trabalhos, e os noticiários, o futebol, as buscas, redes sociais. Quando viu, ele descobriu que já sabia usar o computador de alguma maneira, que não era aquele bicho de 7 cabeças. E quando viu, do nada, assim, de modo inesperado até para a gente, começamos a vender bem mais para marcenaria do que vendíamos antes. Antes a gente quase que sobrevivia do vidro. E depois observamos mais alguma coisa sobre essa persona, o nosso marceneiro, mas eu vou deixar para contar daqui a pouquinho. Vamos seguir o tema que foi proposto.
do que podemos fazer para ajudar no distanciamento social dos marceneiros sem impedir o trabalho deles. Como ajudá-los a vencer essa nova regra, né, que dificulta a atividade deles, que é tão pessoal, tão interativa, né, sempre, seja com o cliente, seja com o arquiteto, seja com, né, eles são muito interativos. A interação faz parte da atividade da marcenaria, né? Mas o marceneiro, eu vou dizer um pouquinho mais para frente, mais que o arquiteto ainda, né? Então, o que a gente pode fazer por ele? Nós lançamos um produto chamado Corte Certo Web. O Corte Certo Web é um produto inteiramente na nuvem. Você pode pensar aí no Google, por exemplo, no Mercado Livre, no YouTube. Ou seja, você vai em qualquer computador, em qualquer hora do dia, em qualquer local, qualquer feriado. Você entra e vê, e usa o programa. Então, é isso que a gente lançou. Para o marceneiro, usa inteiramente gratuito. Quem paga para a gente são as revendas. Então, é um produto que ele funciona para dois negócios, que é a loja e seu cliente. Então, basicamente, o marceneiro precisa estar vinculado a alguma revenda. Para esse desenvolvimento, nós contamos aqui do apoio de gente que entende muito, mas muito de marcenaria e de revenda, que é o pessoal da Rede Pro. E eu vou até me permitir aqui um agradecimento especial para o Henrique, o Edmir e a Vanessa, que nos ajudaram muito nessa linha de frente, no conhecimento das necessidades desses personagens, né, que são tanto os marceneiros como as revendas. Graças a eles, nós temos um produto que é top. E, aliás, essa palavra top até me lembra que o Corte Certo é finalista do Top Mobile, ao lado do Promob, do Top Solid. É verdade. Afinal, vai ser agora no dia 21, né? 21 vamos fazer mais um evento. Isso pode falar. Vamos fazer um evento diferente, né? Já que estamos em um momento diferente, vamos fazer um evento online, mas ao vivo. Então, vai ser uma experiência muito interessante para todos nós. Mas eu acredito que sim. É mais um sucesso aí da alternativa Revista Mobile, né? Aqui bem representada pelo nosso Perotti. Bom, fim do break comercial. Com o Corte Certo Web, como que o Corte Certo Web ajuda nesse distanciamento social? Fazendo compras à distância, minimizando o encontro com vendedores. A grande vantagem do marceneiro é não precisar ir até a revenda. De onde tiver, a qualquer hora do dia ou da noite, ele vai enviar a sua lista de peças, a indicação dos lados que precisam ser fitados, e pronto, o Corte Certo Web vai calcular o número de chapas necessário e assim poder calcular a quantidade de fitas também, claro, né? E vai poder gerar um orçamento. Esse orçamento poderá incluir também serviços do corte das peças, da aplicação das fitas, impressão das etiquetas, embalagem, etc. Todo serviço que ele queira adquirir da revenda. As novidades que tem assim, nesse programa em relação ao nosso programa, que é o offline, que a gente chama, é que ele tem funções como assim, alguns marceneiros podem preferir receber só tiras, em vez de levar aquela chapa, pedem para fazer a primeira fase de corte, que a gente chama, ou seja, fazer os cortes horizontais, gerando umas ripas, né, umas tiras, e ele vai levar essas tiras e terminar o corte na sua própria marcenaria. Então, ele pode ter um equipamento, um maquinário de corte menor para completar o serviço e não pagar esses cortes para revenda. Mas o grande mesmo, o que seria mais complicado para ele, a revenda faz em máquinas grandes. E há, inclusive, também a opção de corte de transporte, simplesmente. Ele não quer nem que corte as tiras, mas não dá para carregar aquela chapa grande. Então, tem a opção de corte de transporte, para poder carregar num veículo menor. E de resto vai da consciência do marceneiro, né? Porque também não tem só o contato com a revenda. O outro contato dele é o cliente. Se o cliente o chamou, é que confia nesse marceneiro. E eu já vi alguns fazendo atendimento,
que vai com a máscara no queixo, ou com a máscara com o nariz de fora. E é um desrespeito para esse cliente que, mesmo na pandemia, está chamando, está dando trabalho, está até aumentando os trabalhos, como todo mundo tem contestado, tem comentado. Mas voltando a falar de nós da pandemia. Você lembra de mim lá na colina, como eu estava falando? Sim. Então, olhando para um possível mundo já em formação, mas ainda errando, que é o que estava fazendo, nós decidimos descer dessa colina para explorar um pouco mais de perto esse mundo. Então, o que aconteceu? Nós vendemos todos os nossos móveis, fechamos a nossa sede e nos estabelecemos definitivamente como empresa virtual, como acreditamos que muitas serão num futuro não tão distante. Eu ainda me lembro quando eu fui para Tóquio, uns 25 anos atrás, e me disseram que se baixasse uma lei que acabasse com o home office, 25 anos atrás, não haveria espaço nas empresas, seria um problema nacional, um problema em Tóquio, pelo menos. Lá no Japão. Isso no Japão. Já era sentida essa necessidade de uma grande parte da força de trabalho executar em casa, não ocupar transporte público, espaços físicos, fábricas, essas coisas todas, né? Como hoje as pessoas estão vendo a vantagem dessa equação, né, Joeli? Estamos descobrindo agora, né? E na época, o que me chamou a atenção era a possibilidade que você tinha de ter o seu notebook na época de conexão de escada, né? Aquela telefone, lembra que fazia aquele barulho, aquele chiado, tal, aquela coisa horrível, né? Então, você tinha essa possibilidade de ir num orelhão de lá e conectar o seu notebook num telefone público. E daí essa tecnologia, né? Eu falei, também com essa tecnologia fica fácil, né? Aí até eu. Só que 25 anos depois, nós temos muito mais recursos, tinha muito mais recursos em mãos, sistema de conferência online, relógio de ponta online, sistemas digitais de telefonia, muito mais recursos, né? E nós, particularmente, a gente já estava trabalhando com gente da Índia, da Lituânia, do Canadá, do Reino Unido, da Holanda, gente que prestava serviços para a gente. E sem contar que nós temos clientes em mais de 50 países com os quais a gente tem de conversar, né? Vendemos à distância. Então, mais uma coisa, além disso, no nosso modelo de negócio, a gente praticamente não fazia visitas. Né? Se a gente coloca em nossa política, nós não fazemos visitas. Mas, claro, alguns casos são necessários. Então, e nossos encontros pessoais aconteciam praticamente nas feiras de negócios. Se existem ramos de atividade adequados para essa experiência de vida virtual, o nosso certamente é um deles, já que a gente não precisa manter estoque de produtos, de matéria-prima, não tem, está tudo dentro do computador, não precisa de nada. Então a gente estava pronto. Mas o que a gente estava esperando? Então precisamos de uma pandemia que chegasse. A gente sentia que estava avançando. Aí na nossa cabeça a gente estava avançando, estava à frente do tempo em muitos sentidos, tal. Mas a pandemia nos mostrou que, como praticamente todo mundo, todas as empresas de todos os ramos, a gente estava acomodado. A gente estava sentado em cima da colina. Então resolvemos entrar, né? Então a pandemia nos deu uma forcinha, porque assim, por exemplo, nós tínhamos um cliente que fazia questão das visitas. Não, se não vier visitar, vamos deixar de trabalhar, tal. Então visitava, pegava avião, tal, não sei o quê. Agora ele também entrou em quarentena e passamos para videochamadas. E ele gostou. Eu acho não, tenho certeza que passando agora tudo isso, ele vai continuar na videochamada mesmo, que é muito mais tranquilo. Uma situação ou outra, claro, é diferente, mas para o beabá, ela é muito rápida, tal. Eu acho Então, que, né, Joeli, eu acho que o diferencial para muitos que já tinham uma atividade que podia ser executada quase que virtualmente, vamos dizer assim, a introdução e o valor inestimável do costume da videochamada.
né? Sim, Nós sim. podemos continuar nos vendo, no caso, na videochamada, nós podemos estar até sem máscara, eu e você, né? Uhum, Então, a videochamada é que exatamente. o costume de usar a videochamada é que eu acho que deu esse salto e esse conforto maior. Bom, não podemos estar próximo, mas estamos pertos, né? Isso mesmo. Bom, claro que nem tudo são flores, né? A insegurança jurídica é um fantasma que está sempre por perto, nos ameaçando. Então, se os legisladores são demasiadamente lentos, deixando a internet que a internet se transforme numa terra de ninguém, que é o que acontece hoje, né? Então, nós estamos nos metendo em mais uma dor de cabeça. Isso já tem surgido algumas situações que a lei não prevê, então vai ficando como está. O software, em geral, é uma coisa, assim, a legislação é pouco preparada, né? Nós temos problemas, que volta e meia alguém... Hoje nós pagamos ISS, por exemplo, que é software entendido como serviço, mas muita gente acha que poderia ganhar impostos, por exemplo, comprando como se fosse, já que a gente vende, como se fosse comércio, Sim. cobrar ICMS. Eu poderia cobrar também como ISS, muita gente acha que nós somos uma fábrica de software, então vamos cobrar como indústria. Mas ninguém fala em eliminar os outros impostos, né? Então nosso meio que já é meio velhinho no meu modo de ver, um monte de buracos ainda continuam abertos. Então é mais um agora em que estamos entrados. Bom, o fato é que nesse momento nós nos sentimos pioneiros que vão abrindo picadas em mata desconhecida, né? E o mais importante é que estamos animados. Quando o fornecedor está animado, quem ganha é sempre o cliente. Isso é válido para a gente e para todo mundo que me ouve aqui. Então, deixa eu aproveitar esses 5 minutos e te falar um pouquinho uma coisa que nós descobrimos do marceneiro é que muitos dos que estão nas indústrias foram marceneiros antes. Então, um marceneiro que cresceu, as tragédias que às vezes têm os seus lados, às vezes eles têm o seu lado de recompensa, que nós mesmos damos para nós mesmos. Por isso até há quem busque. Havia povos assim antigos que eles provocavam guerras sazonais para limpar o espírito do povo. Isso acontecia muito no Oriente. Quer dizer, você provocar a guerra, eram guerras extremamente éticas, na verdade, e o intuito era mais limpar o espírito do povo. Quer dizer, você sentia a necessidade, a falta de comida, as mortes dos parentes queridos, tal, e como depois você resolvia, você melhorava, de alguma maneira, você trazia uma vida melhor para o país. Então, as tragédias têm esse lá. Eu estou me lembrando agora, tem um escritor, o Chekhov, que é russo, né? Na época que ele já era famoso, estava com tuberculose, ele resolveu estudar a vida de uns condenados a trabalhos forçados na penitenciária da ilha de Sakhalina. Então, ele, do jeito que estava, com tuberculose e tal, ele pegou 3 meses de carroça, através do frio da Sibéria, foi até um porto, mais 3 dias de espera, outros 3 de barco, até chegar numa ilha, que ele mesmo falou, ali não tem clima, só tem mau tempo. Mas do inferno que ele viveu lá, dessa maneira, dessa condição física, ele escreveu um dos mais impressionantes textos documentais, que foi justamente A Ilha de Sakhalina. E há muitos exemplos de gente que até busca essa tragédia pessoal para tirar o melhor de si. E quando essa encrenca vem sozinha, não é o melhor momento para você aproveitar? Há hoje muita gente que fala da indústria 4.0 sem ter chegado na indústria 3.0. Eu concordo com um especialista da McKinsey, que é o Christoph Schmitz, quando ele diz que o que atrai na empresa para a indústria 4.0, são as soluções empolgantes, não necessárias soluções certas.
que as pessoas querem é ver robô voador, inteligência artificial, big data, internet das coisas, carros autônomos e tal, quando as coisas básicas ainda não foram feitas. Eu me lembro de ter lido uma notícia nos anos 90 sobre os imensos aviões cargueiros americanos descarregando toneladas de documentos para que fossem digitalizados por indianos. Claro, muito mais baratos. Os indianos trabalhavam em grandes galpões digitando simplesmente. Ele tinha um calhamaço de coisas para digitar, encerrava ali, a hora que cansava, saía, entrava um outro. Eles até, eu lembro que eles marcavam a entrada ou saída, se ele ia voltar com um carimbo na mão, como se fazia em bailinhos antigamente. Carimba para sair do baile e depois voltar para ir para tal mesa e continuar digitando. Então chegava aquele monte de documentos que foi sendo digitalizado, isso nos anos 90. Nós fizemos isso até hoje. A maioria das empresas tem um monte de documento que ele não consegue analisar os dados rapidamente porque eles estão apenas no papel. Como resultado, os Estados Unidos conseguiram fazer isso, controlar melhor seus dados num tempo maior que boa parte dos outros países, né? E a Índia acabou tornando-se uma potência no ramo do software, principalmente porque muitos jovens tiveram a oportunidade de começar como digitador. Despertou interesse ali pelo computador. Esse é todo um trabalho que ainda precisa ser feito pelas empresas brasileiras. Então, refletindo essa realidade, o que eu observo é que a tecnologia digital já está alguns passos adiante nesse processo. E só não acelera porque falta um estímulo, um rumo proposto pela própria indústria. O próprio CortCert, ele oferece soluções que raramente são usadas nesse trabalho que eu chamo de autoconhecimento da empresa, né, do foco em suas próprias prioridades. Como tem uma ferramenta, por exemplo, chamada Multisoluções, que ele oferece uma variedade grande de cálculos para a própria empresa decidir qual é o melhor plano de corte que ela precisa. O que foca inteiramente na redução do consumo da matéria-prima. Normalmente, quem compra um software de otimização de planos de corte é isso que ele quer, economizar em matéria-prima. Mas muitas empresas descobrem que esse é o menor dos problemas. Tem custos muito mais altos, por exemplo, como o de uso da máquina, do processo de corte. Então, tem algumas formas de cortar a chapa que ela agiliza esse processo de corte, mas perde um pouquinho no consumo da matéria-prima. Ou tem quem privilegia, por exemplo, a saída de peças iguais. Todas as frentes de gaveta têm que sair primeiro, por alguma razão de estoque e tal. Aliás, há ferramentas exclusivas até nesse sentido. Por exemplo, tem pilhas abertas, que você corta e pode ir separando, você nunca deixa acumular pilhas de modo a ocupar um espaço maior do que o definido no programa. Então, ele vai cortando de modo que nunca preencha aquele espaço, de modo que aquelas pilhas possam ser retiradas e não fiquem muitas peças ao lado da máquina. Tudo isso eu sei que é muito pouco usado porque aparece poucas pessoas falando, não daria para melhorar nesse sentido, ou pedindo algum suporte nisso. Por isso que a gente sabe que não é. Já é mais comum vir do exterior, por exemplo, esse tipo de pedido. O programa Propicia, por exemplo, trabalha com várias máquinas cortando o mesmo pedido. A verdade é que a indústria 4.0 é muito mais falada que construída. Uma analogia é como se a indústria estivesse esperando uma atualização de software para baixar. Como se a gente dissesse, chegou o software da indústria 4.0, pode baixar e... Só que não é assim. Ela não depende só das empresas de software. Ela depende principalmente das indústrias. Se as indústrias não participarem, não vai acontecer. Ela precisa de um posicionamento cultural também, né? Isso, ela precisa, primeiro passo, ela precisa entrar na indústria 3.0. Uhum. Que isso eu lembro, tem um vídeo de 87, se não me engano, do Steve Jobs, já falando na indústria
3.0. A gente já passou todo esse tempo e nós ainda não chegamos lá. Então, esse é o primeiro passo, chegar na Estamos indústria ansiosos pela 3.0. 4.0, né? Exatamente. Ele vai comprar um drone qualquer que vai ficar voando lá, vai ser bacana para os clientes, talvez vai vender alguma coisa a mais, mas não vai fazer muito pela indústria, né? Joeli, E nisso pode estar tragédia na comparação com as outras indústrias no futuro. nós temos compromisso de não ultrapassarmos Isso, em demasiado o nosso tempo, então sim. precisamos ir encaminhando o nosso encerramento dessa Mobile Talks. Uhum. Muito brilhante, agradecendo a sua contribuição, tanto falando das suas expertises de software, quanto falando dos eventos que permeiam o dia a dia das indústrias, dos fornecedores e dos consumidores nessa marca da vida em que nós estamos vivendo a pandemia. Gostaria Sim. que, à guisa de encerramento, você pudesse contribuir conosco como é que está sendo essa experiência na Corte Certo, que de um momento para o outro diz, olha, a gente já achava, mas não sabia e não fazia, mas a gente podia ser realmente totalmente digitalizado e virtual. E aí nós Sim. daríamos por encerrado a nossa entrevista. Como eu disse, há muitas surpresas no caminho. Nem tudo é como a gente imagina, nem tudo são flores. Mas o principal é assim, nós fizemos pesquisa com os nossos colaboradores e é unânime, todo mundo gosta. Então, tinha gente que, principalmente morando em São Paulo, quem mora fora não tem essa realidade de como a cidade é grande. Então, a gente tinha colaborador que levava 1h30 de ônibus para vir e outra 1h30 ele joga fora da vida dele, jogava fora 3 horas por dia. Isso é um absurdo. Agora, não, ele acorda, vai para o computador e tal. Claro que para isso tivemos de ajudar a contribuir, dar recursos, porque ninguém foi contratado para trabalhar em home office. Mas, passado um tempo, se adequou, todo mundo preferiu muito essa opção. Nós temos agora um escritório virtual, num lugar bacana, na Avenida Paulista, mas é virtual, é para encontros pontuais, né? Para receber correspondência, coisa assim. E como eu disse, temos vários probleminhas, vamos dizer, mais jurídicos mais legais que de outra espécie. Mas tudo vamos resolvendo, eu acho que tudo vai. Eu queria, então, agradecer a paciência de todos que me assistiram aí, particularmente a você, Perotti, Okay. por essa oportunidade. E eu queria só deixar aqui uma frase de reflexão, que ela é de um jogador canadense de hóquei no gelo, Wayne Gretzky, que ele diz assim, que você tem de correr para onde diz que está indo, não para onde ele está. Que esse diz muito sobre a tecnologia. A tecnologia avança muito rápido. Você tem que ir para onde ele está indo. Se você for para onde ele está agora, você está atrasado. E uma outra, eu vou deixar mais essa assim, que essa é específica para esse pessoal que tem medo de errar o tempo todo, que é do mesmo jogador. Ele fala, você erra 100% das tacadas que você dá. É isso, então. Muito obrigado. Obrigado a você, Joeli.